E eis que depois de alguns meses sem gravar a atualização do diário de leitura da arte da leitura, voltamos e hoje eu vou ler o 6º diálogo, como ler livros, reagir ao autor. Bora lá? No diálogo de hoje, o Charles já falou algo bastante interessante que está ligado à crítica aos livros. O que estou dizendo é que qualquer livro pode ser criticado, ou seja, julgado tanto de forma desfavorável quanto favorável. E isso é uma coisa que é sempre bom de lembrar, porque eu percebo um certo receio de algumas pessoas de se posicionarem diante de determinadas obras já estabelecidas e já tidas como consagradas, e aí se veem na obrigação de gostar ou de passar um feedback positivo. E, gente, não existe regra e toda obra está passível de análise, sendo favoráveis ou não. E seguindo então o diálogo do Mortimer e do Charles, o Mortimer tem uma hora que diz que existem regras para a gente poder criticar um livro também. E isso é interessante, né? Ele fala que o primeiro passo é você entender o que o autor ou um orador diz. E que isso é fundamental para a gente concordar ou discordar dele. Abre aspas. É diferente se você concorda ou discorda. Concordar com o que você não entende é uma insensatez. Assim como discordar do que você não entende é uma impertinência. Portanto, se quiser evitar uma insensatez ou uma impertinência, não diga que concorda ou discorda até ter certeza de que entende o argumento em voga. Achei fantástico, né? E o Charles diz assim: há certas regras que poderíamos chamar de etiqueta intelectual. Achei isso interessante. Regras necessárias para qualquer tipo de crítica. Uma delas é que você não tem o direito de criticar, concordar ou discordar até realmente entender o autor, e a outra é que você deve tentar não ser polêmico ou belicoso. Criticar, aí o Mortimer ele interfere, né? Criticar só pelo gosto de criticar. E o Charles responde: é o que mais se faz. O Mortimer segue assim: algumas pessoas chegam a dizer, não sei sobre o que o senhor está falando, mas acho que está errado. Então é isso, né? Tem pessoas que gostam de polemizar apenas por polemizar, sem nem refletir sobre aquilo, só pelo gosto mesmo da crítica. Esse também é um caminho perigoso. E finalmente, a última regra da ética intelectual é que se deve saber qual é a diferença entre conhecimento e opinião pessoal. Se você vai discutir com o autor, e se for discordar dele, deve ter razões muito claras, em vez de simplesmente não gostar do que ele propõe. E aí é uma crítica ligada ao amadurecimento, né? O leitor maduro. Ai, gente, esse livro é uma delícia, assim, eu me sinto parte, como se eu estivesse sentada numa mesa e participando desse diálogo do Mortimer e do Charles. Bom, tem uma hora que o Charles diz assim: há 4 aspectos em que um autor pode falhar na realização das suas obrigações, e é interessante porque são aspectos que são importantes a gente ficar atento e a gente observá-los, né? O primeiro é que ele pode estar desinformado em relação a fatos fundamentais. Tal é o segundo elemento, o segundo aspecto em que o autor pode se enganar, sobre o qual poderia ser criticado. Depois eles dizem: às vezes os autores cometem erros lógicos em sua forma de raciocinar ou dispõem de poucas informações. E há um quarto ponto. Eu digo: todo livro está sujeito à crítica,
porque os homens são falíveis, logo os autores também o são. Mas eles vão assim destrinchando, dando exemplos de cada um desses tópicos que eles vão mencionando. Estão ouvindo os gritos? Ah, meus vizinhos estão gritando. E é muito legal porque assim, é claro que eu vou compartilhando com você só alguns trechinhos, mas o livro é fantástico, acho que vale a pena investir. Quem gosta de livros, quem gosta de ler sobre livros, sobre leituras, é fantástico. E eu vou fechar então esse livro falando de um tópico que é bem interessante, que ele cita o poeta italiano Dante e o filósofo político Thomas Hobbes. E ele vai dando um exemplo, falando de alguns posicionamentos e tudo mais, e ele cita uma fala do Dante que aconteceu 400 anos antes de uma fala do Hobbes. E aí o Charles diz assim, que Hobbes poderia ter aprendido com o Dante. E o Mortimer fecha esse raciocínio dizendo assim: penso com frequência, em particular ao falar sobre grandes livros, lendo-os e falando sobre eles, que se cada nova geração tivesse de fato lido e entendido as grandes obras da geração anterior, muitos erros e falhas teriam sido evitados. Infelizmente, não é o que ocorre. E é isso, né? Eu acho que se nós estivermos atentos, lendo e buscando compreender o que já foi escrito, o que já foi dito, aquela coisa de ler para não repetir os erros, para evoluir de fato. E assim eu encerro o 6º diálogo. Temos aí o 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º. Ainda temos 7, entendeu? 7 diálogos pela frente. Será que a gente termina esse diário? E tem um pós-fácil. Será que a gente termina esse diário ainda em 2021? Eu prometo que eu vou voltar com mais frequência para falar desse livro. Prometo. Se vocês curtem esse tipo de vídeo, de diário, de leitura, avalie clicando no gostei, deixa aqui nos comentários para eu saber. E se você estiver assistindo este vídeo ainda em abril, até às 18 horas do dia 30, no caso dia 30 vai ser a sexta-feira, né? Esse vídeo deve ir ao ar na quarta. Bom, até às 18 horas do dia 30, as inscrições para a leitura de Jane Eyre, da Charlotte Brontë, estarão abertas, então se você quiser mergulhar nesse livro durante 2 meses no Clube Menina Clássicos, está mais do que convidado, convidada. O link explicando como vai funcionar tá aqui no box de informações, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!